No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as pteridófitas. Fica comigo! Olá, aluno! Olá, aluna! Se você ainda não está inscrito neste canal, não se preocupe. Basta apenas você clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e assim você vai ficar sabendo de tudo que for postado nele. Combinado? O tema de hoje vai ser sobre as pteridófitas e para isso nós vamos trabalhar num arquivo chamado Resumos de Biologia. Vamos navegar por ele, né, e vocês vão perceber que no sumário existem vários temas da área da biologia. O que nos interessa para esse momento é onde está o grupo que nós vamos estudar, que são as pteridófitas, tá? Ele se inclui dentro dessa categoria de seres vivos e aqui nós vamos trabalhar o tema desse vídeo. Para falar um pouquinho sobre as briófitas, é importante sempre ter em consideração que as briófitas fazem parte, né, das primeiras plantas vasculares. Por isso que elas conseguem ter tamanho maiores quando comparado com o grupo das briófitas. Aqui eu apresento para vocês alguns representantes, né, do grupo das pteridófitas, e vocês percebem que elas já são muito maiores, né? Neste grupo de pteridófitas, a gente vai ter dois momentos durante o ciclo reprodutivo. Nós vamos ter a fase dos esporófito e a fase do gametófito. O que é importante vocês saberem é que a fase do gametófito, ela é a fase dominante, é a fase duradoura, é aquela em que a gente vai ver a planta na sua maior parte do tempo. E o gametófito, na verdade, ela é, então, a fase mais rápida e ela vai servir apenas para produzir os gametas e depois disso ela vai ser degenerada, tudo bem? Quando a gente fala, então, de samambaias, nós temos que lembrar que as samambaias possuem um caule do tipo rizoma. É aquele caule que vai ficar horizontalmente no solo, né? E ele é subterrâneo. A partir dele, ali embaixo da terra, vai se ramificar as raízes, né? Vão surgir as raízes, e acima da terra nós vamos ter as folhas. Estas folhas, quando estiverem na sua fase reprodutiva, vão possuir pontinhos pretos, chamados de soros, aonde você tem um conjunto das estruturas responsáveis pela produção dos esporos. Já o gametófito é uma parte bem rápida do ciclo, tá? Ele vai ter no mesmo indivíduo, né, os dois sexos, e a partir do momento que ele produzir os gametas, ele vai ser degenerado aos pouquinhos. Quando a gente fala de gametófito, é dessa estrutura que eu estou me referindo. Ela tem a forma de um coração. Na parte de baixo eu vou ter, então, a parte masculina e na parte de cima eu vou ter, então, a parte feminina, tá? Quando eu falo da samambaia propriamente dita, daquilo que a gente vê, nós estamos, né, nos referindo, porque, ó, isso aqui, ó, fica para baixo da terra. O que a gente vê é só as folhas, também chamado de, então, esporófito, né? Embaixo da terra, ela vai ter o raiz e vai ter o caule dela, que é do tipo rizoma, tá? Vamos dar continuidade, vamos entender um pouquinho deste ciclo, como que as coisas acontecem. No caso das pteridófitas, o exemplo que nós vamos utilizar é o da samambaia, né? E este ciclo aqui, ele foi dividido, tá? Ele tem a parte de cima e ele tem a parte de baixo. Essa divisão foi necessária para que ele ficasse com uma visualização, né, melhor se colocado o ciclo inteiro. Então, o que é importante vocês saberem? Que a parte de cima do ciclo, nós vamos estar nos referindo àquele indivíduo que tem todo o material genético. Então, eles possuem células diploide. Quando nós falarmos da parte de baixo do ciclo, nós vamos estar falando daquele indivíduo que possui células haploides, apenas a metade do seu material genético. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Parte de cima, células diploide. Parte de baixo, células haploide. Vamos começar o nosso ciclo com aquela samambaia que a gente encontra em casa, né? Aquilo que a gente vê, então, são as folhas. No caso, de uma forma tecnicamente falando, nós chamamos isso de esporófito. E quando o esporófito ele está na sua fase reprodutiva, na parte de trás nós vamos encontrar aqueles pontinhos escuros, que são os soros,
e dentro dos soros nós vamos encontrar, né, a estrutura responsável em produzir os esporos. Então, para produzir os esporos, eu tenho que sair, né, de células diploide e ir para células haploide. Então, essa produção de esporos, ela vai ocorrer através da meiose, que é uma divisão celular. Então, nós estamos passando por aqui, ó. O esporângio vai produzir os esporos que vão ser liberados agora no ambiente. Então, cada esporo vai ter metade do material genético, que ele vai cair no ambiente, se tiver condições ideais, ele vai então germinar, né? Vai produzir um gametófito jovem, que é essa estrutura, que vai amadurecer e vai chegar naquela estrutura chamada de prótalo. Prótalo ou gametófito, tanto faz, tá? Dependendo da literatura. Na parte de baixo, nós temos a parte masculina, aonde eu tenho a estrutura que produz os meus gametas masculinos, que é chamado de anterídeo, e o anterídeo vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. Ele é um gameta flagelado, tá? Na parte de cima, eu tenho a estrutura, né, feminina, chamada de arquegônio, e é o arquegônio que vai ali produzir a minhosfera. Então, para que o meu gameta masculino chegue até o meu gameta feminino, como eu ainda tenho um flagelo, uma estrutura de locomoção, eu ainda vou precisar de umidade para que isso ocorra, né? E nós estamos falando de gametas, então nós estamos falando de células com metade do material genético. Agora, quando elas se encontram, eu tenho a fecundação. E a partir do momento que eu tenho a fecundação, eu volto a unir agora, né, e a formar um indivíduo com todo o seu material genético, que é o zigoto, e eu tenho toda a carga genética nesse indivíduo. Neste caso aqui, esse zigoto ele vai, né, se dividindo, né, ele vai crescendo, ele vai então produzindo a sua raiz, dando origem ao seu caule, né, e levando a estrutura ali para a parte de fora da terra ali, que é onde vai ter então a fotossíntese, responsável pelo processo de fotossíntese, que é a folha. Isso aqui a gente também chama de esporófito jovem, e neste momento, né, o gametófito ele daí vai ser então deixado de lado e vai se degenerando. E aí nós fechamos o ciclo com a fase adulta, de novo, de um esporófito. Então, lembrem-se, no ciclo reprodutivo das pteridófitas, tá? Eu tenho a fase aqui de cima, toda constituída por células diploides, e a fase de baixo aqui eu tenho todas as células constituídas pela metade do material genético, ou seja, são células haploides. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Este material foi retirado, então, desse arquivo de resumos de biologia. Se vocês gostaram do vídeo, né, não deixem de dar um like. Se vocês gostaram do arquivo, verifiquem a descrição deste vídeo, que vai ter mais informação a respeito disso. Lembrem-se que o feedback de vocês é muito importante, né, com dúvidas ou com simples comentários, para que eu possa, então, estar fazendo a devolutiva. Aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos!